Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Guerra Secreta, com roteiros do Brian Michael Bendis e a arte do Gabriele Delotto, ou Deotto. Enfim, essa arte que está belíssima aqui, ó, vocês podem ver um exemplo aqui na capa, parece uma pintura a óleo, né, o Homem-Aranha aqui. Belíssima arte realmente do Gabriele, ok? Guerra Secreta, da coleção de capa preta da Salvat, né, chamada assim carinhosamente por nós colecionadores, mas é a coleção oficial de graphic novels Marvel, da editora Salvat. Guerra Secreta, que tem aqui é a edição 33, né, que temos aqui o rosto aqui, né, do Nick Fury, que é o protagonista aqui, né, um dos protagonistas, ou o protagonista principal desse arco Guerra Secreta, e aqui vai formar a figura, né, tá bem escuro aqui, mas forma a figura juntando todas as edições, né. Tá aqui a contracapa, Guerra Secreta, tá aqui o texto, vou aproximar caso vocês queiram pausar e ler, ok? E vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição aqui de Guerra Secreta, né? Esse arco Guerra Secreta aqui da Marvel, ok? Tá aqui a guarda, né? Essa guarda vermelha com vários quadros aqui da arte que vem dentro dessa edição. Tá aqui Guerra Secreta, né? Com o símbolo da SHIELD aqui, Nick Fury sentado em sua cadeira, todo imponente, o chefe supremo da SHIELD. E tá aqui Guerra Secreta, roteiros Brian Michael Bendis e arte Gabriele Delotto, ok? E aqui todo o time que participou aqui desse encadernado. Temos um editorial e já vamos começar aqui com a nossa história, tá? Aqui a capa da edição 1, que é a capa do encadernado. Foi usado aqui na capa do encadernado, né? E aí nós temos aqui, começando nossa história, nós temos aqui o Luke Cage, né? Ele está ali protegendo as ruas, né? De onde ele mora, ali do bairro onde ele mora, do Harlem, tá? Em Nova York. E ele está protegendo, ele volta para casa, até que ele é atingido ali, né? Por uma arma e ele fica muito mal. Vocês podem ver que a arte, gente, é fantástica, né? Parece realmente pinturas isso aqui. Pinturas a óleo, parece realmente são obras de arte mesmo. Cada quadro que você olha é uma obra de arte, né? E o Luke Cage então é atingido violentamente, fica internado, né? E aí isso chama a atenção, obviamente, da SHIELD, afinal de contas, um dos heróis foi atingido, mas chama muito mais a atenção ali do Nick Fury, né? Que então visita, né, ali o Luke Cage no hospital, né? E não é muito bem recebido ali pelo punho de ferro e a esposa do Luke Cage ali, né? E aí alguns vilões, né, eles acabam ali, a gente acaba percebendo, né? Eles acabam percebendo, né? Que alguns vilões, há um ano atrás, aí a história começa a ser contada, né? Que há um ano atrás, né, eles perceberam que alguns vilões estavam ficando muito mais tecnológicos, né? E aí eles capturam alguns desses vilões, e então começam a interrogá-los como que eles estão conseguindo essas roupas tecnológicas, afinal de contas, são equipamentos caríssimos, né? E eles então não conseguem entender como que esses vilões conseguem arrumar tanto dinheiro para conseguir essas armaduras, né? Esses equipamentos que são caríssimos, né? São armas extremamente tecnológicas e que eles não teriam dinheiro por si mesmos, né? Por recursos próprios de adquirir. Então eles acabam descobrindo que o dinheiro está vindo da Latvéria, né? A Viúva Negra, a Natasha, né? Acaba descobrindo isso, né? Que esse dinheiro está sendo, que esses vilões estão sendo financiados pela Latvéria, que é o reino do Doutor Destino, que nesse momento está sendo comandado por uma mulher que é a Van Barras, né? E aí o Nick Fury vai até a capital Washington pedir então autorização para entrar, invadir na Latvéria, né? A Latvéria para tentar então desfazer isso, porque ele considera, né, que a Latvéria está interferindo na paz dos Estados Unidos, estariam inclusive financiando atos terroristas dentro do território americano. Então ele pretende a ajuda e o apoio, né, e a autorização do governo americano para invadir a Latvéria, que, como eu disse agora, está sendo comandada pela Lúcia von Bardas, né, que é esta mulher aqui que substituiu aqui, né,
Doutor Destino, que inclusive, né, com a ajuda do governo americano, ela consegue então substituir, né, e tomar o lugar do Doutor Destino ali. E aí o Nick Fury, o pedido dele é recusado e ele então resolve tomar uma atitude drástica, né, que é agir por conta própria, né? E fazendo isso ele começa a convocar heróis, né? E ele começa a convocar então os heróis. Durante uma edição e outra a gente vai ver esses arquivos aqui, essas conversas secretas. É como se a gente estivesse acessando os computadores da Shield e acessando conversas secretas que aconteceram aqui, né? Entre os agentes da Shield. Vamos acessar alguns arquivos secretos também, nos dando informações sobre alguns heróis, sobre alguns vilões, sobre alguns personagens. É como se a gente tivesse realmente entrado lá no porta-aviões da Shield e conseguido entrar nos arquivos secretos lá, ok? E aí nós vamos ter a segunda parte, onde o Nick Fury começa a convocar, né? Começa então a convocar esses heróis escolhidos a dedo por ele, né? Tá aqui entre eles o Capitão América, né? Ele coloca, né? Ele sabe argumentar muito bem e ele vai convocando, esses heróis acabam então concordando com ele. Tá aqui o Demolidor também, né? O Homem-Aranha, o Luke Cage, né? Ou seja, ele vai convocando esses heróis ali que ele considera, que ele acha que são os melhores para acompanhá-lo nessa missão secreta, né? Que ele vai fazer até a Latvéria para tentar derrubar esse governo atual da Lúcia Van Barras, que estaria financiando então esses vilões que estariam causando danos, né, causando prejuízos, causando transtornos aqui, aqui não, lá nos Estados Unidos, né? E aí ele considera esses atos aí como se fossem atos terroristas, né? E aí ele convoca o Wolverine também, né? E aí todos acabam se encontrando dentro do avião, né? Ali, inclusive, o Wolverine acaba descobrindo, né, a identidade do Peter Parker, do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, pelo cheiro, acaba cheirando ali e acaba descobrindo, né, que aquele cara ali, o Peter Parker, seria o Homem-Aranha, né? E eles chegam então a Latvéria, se encontram lá com a Viúva Negra, né? E eles então partem para a sua missão, né? Essa missão aí que é derrubar, dar um aviso, dar um recado ao governo da Latvéria, né? Em paralelo a tudo isso que a gente está assistindo do passado, a gente vai vendo um momento presente que é o Nick Fury ali no hospital, né? A gente vai vendo que o Capitão América entra no quarto do Luke Cage totalmente enfurecido com o Nick Fury, agride o Nick Fury ali, porque o Capitão América entende que aquilo que aconteceu com o Luke Cage tem a ver com esses eventos que aconteceram há um ano atrás, né? Exatamente um ano atrás, né? Quando foi o dia que eles invadiram lá, que eles provocaram, né, todo o incidente lá na Latvéria, e que isso tudo teria a ver com com essa atitude, né, que o Nick Fury teve e que acabou também tendo a participação de todos eles, né? E o Capitão América está bem enfurecido com isso, com essas consequências um ano depois, né? Que são os seus amigos sendo atingidos, perseguidos e sofrendo tentativas de assassinato ali. E aí a gente tem mais uma vez o arquivo, como eu falei com vocês, né? Os arquivos secretos aqui, as fichas, né, de alguns heróis aqui. Não que a gente já não saiba de tudo isso, mas é interessante esse layout aqui, como se nós estivéssemos acessando os computadores da Shield, ok? E aí a gente vê, tá, mais arquivos aqui, mais conversas secretas, né, dos bancos de dados da Shield, né, são dados operacionais da Shield, e a gente vai vendo isso e chegamos aqui à edição 3, com a capa aqui do Capitão América, belíssima capa, né, e a gente vê aqui, né, uma parte da luta, né, que ocorreu, e a gente vai vendo aqui mais situações do passado, do presente, onde o Homem-Aranha está completamente confuso, tendo algumas lembranças, alguns lapsos de lembrança de algo que ele acha que ele viveu, mas ele não sabe se aquilo ali é só uma confusão da cabeça dele. E enquanto o Capitão América cobra do Nick Fury, né, tudo isso que está acontecendo hoje, né?
E a gente vê que as consequências estão seguindo, né, sérias para esses heróis que participaram ali dessa missão secreta do Nick Fury. Eles continuam sofrendo tentativas de assassinato. Ó. O Homem-Aranha com o Demolidor, né, acabam também sofrendo tentativas de assassinato. Olha que arte incrível, gente. Acho que o mais legal desse quadrinho aqui é a arte, né? A arte realmente é espetacular. E os vilões realmente, olha só as armaduras dos vilões aqui. Eu vou até aproximar para vocês verem. São realmente armaduras incríveis, né? Totalmente tecnológicas ali, né? E que eles estão até prevalecendo, né? Se os heróis derem mole, eles vão até acabar prevalecendo sobre os heróis. Mas os heróis muito mais habilidosos ali, né? Em combate, eles acabam superando ou conseguindo fugir desses ataques, dessas tentativas de assassinato ali. E a gente vai ver, né, que, como eu disse, né, tudo isso está acontecendo um ano após os eventos lá da Lativéria, né? E aí os vários vilões, né, atacam os heróis. Os heróis estão reunidos ali no hospital, né, em visita ao Luke Cage ali, e vários vilões acabam atacando esses heróis. Ó, é uma equipe de vilões aqui que chega atacando os heróis aqui. Temos mais, né, arquivos da SHIELD, desse banco operacional aqui de dados operacionais da SHIELD, mais conversas secretas. Isso é muito legal porque a gente acaba, né, entendendo um pouco também de toda a história, ajuda um pouco a entender a história também. Está aqui a Viúva Negra na capa da edição 4, ok? Então, o Wolverine também acaba sofrendo uma tentativa de assassinato ali, né? Enquanto isso, os heróis lá em Nova York estão combatendo os vilões com suas armaduras, com seus trajes tecnológicos ali, e é uma luta muito acirrada, é uma luta que os heróis tentam tirar de Nova York, mas não estão conseguindo, né? Eles não conseguem tirar a luta da cidade de Nova York, e também a gente começa a perceber ali que os vilões eles estão tendo uma conversa que a gente percebe que tem algo muito maior para acontecer ali, tem algo que está engatilhado para acontecer ali, algo grande que vai realmente causar um dano muito maior do que simplesmente uma luta de heróis contra vilões ali, né? E aí é um momento em que chega vários deles ali, né? Vários heróis, inclusive heróis que não participaram da invasão secreta lá, né? Dessa guerra secreta do Nick Fury, né? Eles chegam ali para ajudar os heróis, porque o combate está realmente acirradíssimo e causando muitos danos à cidade de Nova York ali. E aí chega a Lúcia Van Barras, né, completamente destruída, parece um monstro aqui, é ela que chega aqui, né, e ela então começa então a revelar o seu plano de vingança, né, principalmente contra o Nick Fury, né, que foi o causador, que foi o cara que traiu todo mundo, inclusive ela, né, e agora ela quer punir não só o Nick Fury, mas o país do Nick Fury, né? Todos eles que participaram, todos os heróis, né? E ela então tá ali e a gente percebe então que as armaduras que ela forneceu para esses vilões, todas elas juntas ali, conectadas, né? Se conectando, elas se transformam em uma grande bomba, uma bomba que vai destruir a cidade de Nova York, né? E essa bomba então começa a ser armada, começa a ser engatilhada e começa a crescer, né? Olha só, e aí a Mulher Invisível ela começa a criar o seu campo de energia para tentar proteger a cidade ali, mas a bomba tem um poder fortíssimo, ó. Você vê que vai crescendo, tipo uma bola de energia ali, envolvendo todos os heróis, todos os vilões esses que estão ali sofrendo extremamente, porque a Lúcia Van Barras está usando eles simplesmente como peças, né, para poder ser parte dessa grande bomba. E aí nós temos mais arquivos aqui, os últimos arquivos, né, desses dados operacionais, aqui já falando sobre os vilões, dando informações sobre esses vilões aqui, que estão atacando os heróis, que estão nesse combate contra os heróis, são vários vilões, muitos, e a última capa aqui é o Demolidor na capa, né? Belíssimas artes realmente do Gabriele Delotto, ok? E mais arquivos aqui, ó. Arquivos, inclusive, né, dessa agente da SHIELD aqui, que aparentemente é uma mutante, tem poderes que fazem criar vibrações que tanto podem explodir um coração humano, como podem causar terremotos, né, de escalas extremamente assim catastróficas, né? E ela então a gente já tem ela sendo interrogada aqui pela Maria Hill, que agora está assumindo o comando da SHIELD. Por quê? O que acontece aqui? Esse é um momento aqui em que o Nick Fury ele perde o comando
da SHIELD. A SHIELD era comandada há anos pelo Nick Fury, né, com mão de ferro, com todo esse jeitão dele, mas quando ele toma essa atitude de invadir a Latvéria, né, fora do comando, fora da autorização dos Estados Unidos, de seu país, ele acaba então desobedecendo e acaba sendo destituído e ele foge. É o momento em que o Nick Fury desaparece, aqui é o momento dos quadrinhos em que o Nick Fury desaparece e ele então some, ficando a SHIELD aqui sob o comando da Maria Hill, ok? E aí o Nick Fury ele vai ficar na clandestinidade, ele vai formar o seu grupo secreto, que vai ter o Hércules, né? Entre outros ali. Ele vai ficar nesse submundo secreto aí, ajudando de certa forma o seu país, os heróis, né? Mas enfim, ele vai deixar, é o momento em que ele perde a liderança da SHIELD e a SHIELD passa para as mãos da Maria Hill, ok? E essa agente aqui que tem um nível mais alto de autorização da SHIELD, é apenas uma adolescente. A Maria Hill quer entender isso, mas ela não consegue. Como que ela conseguiu esse poder todo? Obviamente foi o Nick Fury que deu, até porque ela ajudou o Nick Fury nessa invasão secreta ali, nessa guerra secreta contra a Latvéria, né? Enquanto isso, né, há um ano a gente volta um pouco, são vários momentos aqui, né, 6 horas antes desse interrogatório, a bomba estava prestes a explodir ali, prestes a destruir tudo, a cidade de Nova York inteira. Olha como é que ela cresce, né? Essa redoma de energia começa a crescer. Todos estão fazendo de tudo para tentar impedir essa explosão, né? O Coisa está aqui, o Quarteto Fantástico todo, né? E aí as coisas só realmente começam a melhorar quando a Lúcia Van Barras ela acaba sendo atingida, né? Ela acaba então sendo atingida ali, e quando ela é atingida, quando ela é, digamos assim, abatida, então essa bomba acaba sendo desarmada. Você vê que ela acaba, né, a parte mecânica dela explode ali, né, e voa, né, inclusive até parte aqui da máscara mecânica dela, né? E aí nós temos aqui, né, todos aqui revoltadíssimos contra o Nick Fury, porque todos querem entender por que de tudo aquilo, e então o Nick Fury acaba até sendo protegido e salvo por essa gente aqui, né, ela que aí tudo vai ser revelado pra gente nesse momento, tudo como aconteceu, porque o Nick Fury, né, acaba sendo forçado a contar então tudo como foi, tudo como aconteceu. Os X-Men chegam aqui porque o Wolverine foi nessa guerra secreta e ele foi quase morto, e os X-Men, e como ele é membro dos X-Men, os X-Men tomam partido dele ali, então todos estão ali cobrando explicações do Nick Fury, que muito irritado acaba contando toda a história que aconteceu há um ano atrás, né? E aí nós temos toda a recapitulação aqui, né, do Nick Fury buscando a ajuda do governo americano, essa ajuda sendo negada, ele convocando os heróis, né, os heróis que ele escolhe. Nós temos aqui, então, a gente vai ver a invasão deles à Latvéria, né, lá ao castelo, né, que é a sede do governo, né, da Latvéria, que no momento estava sendo governado ali pela Lúcia Van Barras, e o momento em que que o Nick Fury dá ordem, né, para que a menina, né, que é a agente dele, né, possa então destruir tudo, né, a Daisy, né, o nome dela é Daisy, ele fala que para a Daisy destruir tudo, e é isso que ela faz. O castelo todo sofre um abalo sísmico gigantesco, né, e tudo então vem abaixo, né, inclusive causando mortes, causando inclusive quase morte da Lúcia Van Barras, que tem parte do seu corpo destruído, né, por isso que parte do corpo dela ali era mecânico, né, que a gente viu ali, e aí todos ficam sabendo o que Nick Fury fez, e inclusive sabendo por que a maioria deles não se lembrava, inclusive o Capitão América não se lembrava até uma semana atrás, quando ele foi desprogramado, ou seja, o Nick Fury, além de chamar todos para lá, ele, digamos assim, ele desprogramou a mente de todos esses heróis que participaram, né, não foram muitos, por 2 dias. 2 dias da vida deles, eles não se lembrariam o que aconteceu, que foi exatamente esses 2 dias que eles foram até a Latvéria
e voltaram, né? E aí todos ficam revoltadíssimos, achando ele realmente um cara assim monstruoso, até que o Wolverine vai lá e acaba atingindo ele, porque o Wolverine fica revoltadíssimo, porque a mente do Wolverine já tinha sido muito mexida, né? A história do Wolverine com relação a mexerem com a mente dele é muito sofrida, e o Wolverine fica muito irritado porque o Nick Fury sabia disso tudo, e ele atinge o Nick Fury em cheio, né? E aí a Daisy atinge o coração do Wolverine, acaba, digamos assim, matando ele, mas aí o coração dele se regenera, né? Ele volta, e na verdade o que a gente tem ali, né, não é o Nick Fury de verdade, né, é só o modo de vida artificial que ele usou para estar ali. E até nisso ele é muito esperto, né, o Nick Fury. Ele não está presente porque ele prevê, né, que pode acontecer alguma coisa com ele ali, e ele não está presente. Ele mandou o modo de vida artificial, e aí ele, nesse momento aqui, ele já desapareceu, ele começa a falar de longe, ele está longe dali, e através do modo de vida artificial dele, né, que está ali destruído pelo Wolverine, ele começa a dizer então que ele está partindo ali, né, que ele vai sumir, que ele vai dar um tempo, ele vai sumir, desaparecer, e é o momento em que ele deixa a SHIELD, né, que ele perde a liderança da SHIELD e passa a atuar na clandestinidade, né, de forma secreta, e aí todos começam a buscar, querem saber onde está o Nick Fury, e é toda aquela história que, se você acompanha os quadrinhos, você sabe que em alguns momentos aí ele vai aparecer, ele vai surgir, ele vai ajudar, enfim. É um momento aqui que vai gerar várias consequências aí no futuro envolvendo o Nick Fury, ok? E aí nós temos aqui, né, a continuação do interrogatório da, da Daisy, né? E aí a ordem para que ela deixe de atuar e fique ali somente no porta-aviões, né, da SHIELD, e assim nós temos o encerramento dessa guerra secreta, onde nós temos aqui os heróis sabendo o que eles fizeram, né, que eles foram até a Latvéria, que eles destruíram o castelo, que eles fizeram parte de um, digamos assim, de um atentado terrorista, né? Na verdade, eles atuaram como terroristas ali, afinal de contas, eles não tinham autorização do governo para fazer aquilo. E no final nós temos aqui a Maria Hill dizendo sim, sim senhor, ou seja, dando a entender que ela está se comunicando aqui com o Nick Fury, quem sabe o presidente dos Estados Unidos, não sei, mas, né, a gente fica essa dúvida, será que ela está falando com o Nick Fury ou com outra pessoa? Enfim, aí termina a história aqui e temos mais arquivos aqui da SHIELD para olhar, mais conversas secretas, que são interessantíssimas, né, para a gente entender um pouco mais aqui, para a gente ficar um pouco mais por dentro dessa guerra secreta. E aí nós temos aqui falando sobre o escritor, o Brian Michael Bendis, né, temos aqui, né, mais falando sobre ele, as sagas os arcos que ele escreveu, né, aquilo que ele escreveu dentro da Marvel, e uma oficina do artista aqui, né, do Gabriele, desenhando o Capitão, né, o Luke Cage, Homem-Aranha, Demolidor, são conceitos aqui que ele criou para os personagens, Wolverine, né, a Daisy, né, muito interessante. E uma galeria de arte aqui do próprio Gabriele, né, onde ele desenha Fênix, Pantera Negra, Anjo, Hulk, Thor, Wolverine, Homem-Aranha, né, arte realmente belíssima do Gabriele. E aí continua mais um pouco da arte dele aqui, arte belíssima, e anúncios de outros quadrinhos aí, né, da coleção de capa preta da Salvat e também da Panini, ó, alguns anúncios aqui de edições da Panini, ok? E assim terminamos essa edição Guerra Secreta, que foi o momento aqui que o Nick Fury perde a liderança da SHIELD, a liderança da SHIELD passa para Maria Hill e o Nick Fury então passa a agir na clandestinidade, ok? Espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.